Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu me chamo Monique, com o U, e essa gatinha aqui se chama Gabriela, mas talvez você se torne íntima e possa chamá-la de Gabi. Esse vídeo eu tenho o objetivo de compartilhar com vocês a introdução desse livro aqui, tá? Eu vou deixar na descrição o nome do livro e vou falar um pouquinho sobre a introdução e compartilhar as minhas impressões de leitura. Esse é o primeiro livro que eu vou compartilhar aqui. Temos um arroto. E depois a gente vai trazer outros livros também. Eu espero que vocês gostem. E fiquem comigo nesse canal, tá? Se você se conectar com o meu jeitinho, se você se conectar aqui com nós duas, tá? Esse livro, ele conta a história de Davi, né? E aqui na introdução, o autor ele fala que o mundo necessita desesperadamente de modelos dignos a serem seguidos. E ele fala heróis autênticos, pessoas íntegras cujas vidas nos inspirem a ser melhores, a subir mais alto, a nos destacar. E é fato, né? A gente olha hoje para a atualidade, a gente procura heróis, né? Pessoas que construíram algo, que pensaram em algo totalmente inovador, autêntico. A gente tem um avanço tecnológico, a gente chega muito mais longe do que a gente chegava, mas a gente tem perdido essa autenticidade. E nesse livro ele fala, né, que desde pequeno ele gostava de biografias, que ele ficava ali no fundo da igreja enquanto os pais estavam no culto do domingo, olhando, né, para aqueles antepassados valentes. Ele cita Noé, Jacó, José, Moisés, Sansão, Esther, Jonas, Maria, Pedro, Paulo. E me chama muito a atenção quando ele fala de Esther. Ele fala assim, ó, Esther, com sua coroa brilhante de rainha, era retratada num cenário opulento enquanto se ajoelhava diante do rei, derramando o coração a favor do seu povo. Por que me chama a atenção de Esther? Porque Esther, ela estava de fato num cenário opulento, num cenário de ostentação, num lugar onde só as rainhas e reis estavam no palácio. Só que Esther, ela tinha um propósito, né? Ela havia sido colocada como rainha com um propósito em relação ao seu povo. E mesmo ela estando dentro daquele cenário, ela derramou o coração dela em favor do seu povo para realizar o propósito. E essa introdução ele fala muito sobre biografias, histórias, ele cita a história de Davi, ele fala do Abraham Lincoln, né? E que não é uma história, ele não fala somente de histórias bíblicas, mas eu convido você a pensar na Esther, né? Talvez você viva nesse cenário opulento, principalmente você que trabalha com internet, que muito se fala de ostentação, né? Talvez você queira ser uma pessoa diferente aqui na internet. E é possível você ser diferente se você tiver um objetivo, se você tiver valores, se você tiver um porquê, né? Eu tenho o meu porquê de trabalhar na internet. E aí você não se deixa contaminar por essas coisas que você vê por aqui e se inspira nessas biografias de heróis, de pessoas autênticas. Porque se você começar a entrar nessa pilha de se inspirar nas pessoas que você vê por aí ostentando, muitas vezes você vai adoecer com crise de ansiedade, se comparando ao outro. E o segredo é você nunca se comparar ao outro, mas você se comparar a si mesma, né? Como eu posso melhorar hoje? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor do que eu fui ontem? Né, gatinha? Então é isso, gente. Essa introdução desse livro fala muito sobre histórias, sobre biografia, né? E a gente vai falar sobre Davi, né?
que era um menino humilde, era músico e ele se tornou rei, mas o coração dele continuou esse coração humilde, né? Esse coração capaz de pedir perdão quando erra. E por isso que a história de Davi gerou tanto impacto, né? Por conta da profundidade do caráter de Davi, por conta dessa sinceridade, né? Dessa integridade que ele tinha. Davi, para quem não conhece a história e vai conhecer, ele cuidava das ovelhas do pai quando ele foi ungido rei, né? E nem mesmo o pai dele lembrou dele no momento de ser ungido. Mas Deus não olha a aparência, né? Deus olha o coração e foi isso que Deus fez com ele. E só para encerrar, tem uma frase que diz que poeta, músico, guerreiro valente, estadista nacional, Davi se destacou como um dos maiores homens de Deus. Por que eu destaquei essa frase? Porque Davi era guerreiro, era estadista, mas ele era poeta e músico. Acho que o mundo está precisando de poetas e músicos, de pessoas que inspirem beleza, música, poesia, leveza, né? Às vezes cansa, sabe? Só falar de pessoas guerreiras, pessoas proativas. A gente precisa de proatividade, a gente precisa de produtividade, mas a gente precisa também de música e poesia, beleza. E talvez esse vídeo, ele se resuma, que é mamãe que amamenta, tá? Ele se resuma a isso, né? A você olhar para si, ver em você algumas virtudes, né, que a sociedade deseja, mas que você também resgate essa beleza, essa poesia, essas emoções, esses sentimentos. Porque às vezes a gente está tão mergulhado no racional que a gente esquece também que nós somos seres emocionais, viu? E se inscreva no canal, me segue aí nas redes sociais, me dá um oi pra gente poder se conectar e conversar mais, tá? Até o próximo vídeo.